Fala galera, eu sou o Ives e hoje eu vou mostrar um pequeno código que eu fiz em Lua, linguagem de programação Lua, para calcular π de dois jeitos diferentes. Os métodos que eu usei para calcular π foram o método de Monte Carlo e o método de séries infinitas. A série que eu usei foi a série de François Viète. Monte Carlo é um método estatístico, fazer vários tipos de estimativas e aproximações. No caso aqui a gente vai ver ele aplicado para calcular π. Lua é uma linguagem de programação desenvolvida por brasileiros na PUC-Rio, uma linguagem bem dinâmica, bem rápida, ela é uma linguagem interpretada, faz dela uma linguagem bem prática para ser usada. Para aprender a linguagem de programação Lua, eu usei como fonte principalmente o site da linguagem e esse tutorial feito pelo Darek Banas no YouTube. Aprenda Lua em um vídeo. É um vídeo de 57 minutos que explica passo a passo e bem rapidamente, para quem já conhece outras linguagens, como a estrutura, a sintaxe da linguagem. A lógica por trás do código é bem simples. O código em Lua é bem parecido com Python ou com JavaScript. Ele não precisa de tipagem, você não precisa declarar objeto. Para declarar uma função, para você criar uma função, você só tem que escrever function, o nome dela e os parâmetros. Aqui eu fiz duas funções principais, certo? Que é a função Monte Carlo e a função do François Viète, que elas são chamadas e passam para ela um parâmetro. No caso, o número de iterações e o número de amostras, certo? Eu vou explicar primeiro o código de Monte Carlo e depois do François Viète. Bom, o código de Monte Carlo ele é bem simples. Primeiro eu declaro a função. Eu vou mostrar como eu chamo a função no final. Passo para ela um parâmetro. Esse parâmetro vai ser o número de amostras que eu vou usar na minha população. Em seguida eu exibo uma mensagem falando que eu vou usar esse método para calcular π. Pego o tempo do sistema para eu calcular o tempo de execução do código. Crio um seed de números randômicos baseado no tempo do meu sistema. Isso vai servir para gerar os números aleatórios subsequentes. Crio um contador, um outro contador que eu vou usar para armazenar a quantidade de números dentro do ciclo. Logo em seguida eu faço o método para, que vai de 1 até o número de amostras da minha população. Ele faz o que? Ele calcula a distância entre o ponto aleatoriamente gerado, certo? Eu criei aqui um ponto que vai de 0 a 1. Quando eu uso a função matchRandom com parênteses abertos, que ele calcula um número real entre 0 e 1, exclusivo 1. E eu crio aqui dois números aleatórios, certo? Os eixos x e y, elevo eles ao quadrado e tiro a raiz para calcular a distância da origem. Se essa distância for menor ou igual a 1, significa que ele está dentro do círculo. Se ela for maior, então ela não está. Toda vez que essa distância for menor, eu adiciono 1 ao meu contador de acerto. Em seguida, quando o loop para terminar, eu calculo π multiplicando por 4 o número de pontos que caíram dentro da circunferência e divido pelo número total de população. Essa parte aqui é bem a parte que usa bastante o conceito do Monte Carlo. E por fim, eu exibo na tela o número de população de amostras. O π foi calculado, eu mostro o π e eu calculo aqui quanto tempo levou, certo? O tempo atual menos o tempo que eu guardei lá no início. Para calcular π pela série infinita de Viète, eu criei três funções. Uma função que vai fazer a recursão de raízes. Vou mostrar aqui como que é a função de Viète. Ela é sempre raiz de 2 e vai colocando uma raiz de 2 dentro de outra raiz de 2, dentro de outra raiz de 2, dentro de outra raiz de 2. Então eu criei uma função primeiro para calcular essa recursão, certo? De uma raiz de 2 dentro da outra raiz de 2. Outra para calcular as multiplicações que ocorrem entre as funções, entre essas raízes. E a final para chamar essas outras duas funções da forma correta e calcular π, Eu isolo π aqui algebricamente e chego numa aproximação de π. Para isso eu usei duas recursões. A primeira recursão ela calcula as raízes. Como? Vou receber um número atual, da iteração atual. Por exemplo, se a iteração atual for 2, então significa que eu vou ter que fazer 3 vezes essa recursão, para 2, para 1 e para 0. Toda vez que o i for maior que 0, eu vou subtrair 1 do i e vou executar esse retorno, que ele pega a raiz de 2 mais a própria função. Quando a iteração for menor que 0, ou igual a 0, ele vai retornar 0, e aqui ele vai somar mais 0. Eventualmente,
a função vai chegar a um resultado zero e eu vou ter o número de raízes final para cada interação. A segunda função também age como a primeira, certo? Através de recursão, ela recebe o número da interação atual e ela faz a mesma coisa na checagem. Se ainda existirem interações, ela vai reduzir um do contador e vai retornar a recursão das raízes com a interação atual que ela está, dividido por 2, multiplicado pela função com a próxima interação, caso o interador seja mais zero. Caso não tenha mais interações, ele retorna 1. Aqui a multiplicação vai ser 1, 1 não vai alterar nada o valor e ela vai continuar a função. Eventualmente eu vou ter toda essa série infinita formatada com essas duas funções. Por último, eu isolo algebricamente o valor de π, que vai fazer com que eu só precise dividir 2 pelo resultado das minhas recursões. E aí aqui eu exibo. Em Lua você não separa com mais aqui, né? Geralmente em linguagem se separa com mais, aqui se separa com vírgula mesmo, ele dá um espaço. E eu isolo e calculo o tempo. O último trecho de código é um simples menuzinho que ele aparece, perguntando qual método eu vou desejar usar. Aí a pessoa pode digitar, um para Monte Carlo, 2 para o VT, qualquer outra coisa vai sair do programa. Aí eu armazeno numa constante, numa variável, um número. Essa função nativa serve para converter qualquer coisa para número. Uma entrada do usuário. O usuário vai lá, vai digitar e vai armazenar aqui um número. Se ele for igual a 1, então ele está querendo pelo modo de VT, eu pergunto quantas amostras ele vai desejar. Faço o mesmo processo, chamo a função e ele roda o código, calcula π. Caso não seja, né? Se for para VT, se for k,2, ele pede o número de interações e caso não seja um dos dois, ele só termina o programa. Bom, agora só resta testar o código, né? Para testar o código é bem simples. Na pasta que tu vai executar, você digita Lua, nome do arquivo, .lua e executa. Então enter. Ele pediu aqui qual método desejar. Primeiro vamos tentar com Monte Carlo. Número de amostras, vamos começar com, sei lá, 1000 amostras. 3,12, não muito preciso, certo? Vamos tentar um número bem maior, 1 milhão. Foi 3,14. Se a gente tentar com um número maior ainda, 10 milhões. Ele já leva mais um tempo. Em 7 segundos, 3,14 e 1, 7. Quanto maior o número de amostras, mais preciso vai ficando o código. Pelo método de VT agora, número de interações, vamos começar com plus 3,0, mais preciso que o código Monte Carlo. Vamos ver com 10 interações, 3,14, 15, 9, 1, bem mais preciso. Eu sei porque eu já testei que o mais preciso que eu consigo chegar com Lua é com 23 dígitos, porque a maior precisão de Lua é 13 dígitos. Então, a partir daí, se eu botar 24 interações, não vai fazer diferença pro meu resultado, que ele vai continuar exibindo o mesmo número. Bom, espero que vocês tenham gostado do código. Qualquer coisa me manda aí um comentário, uma mensagem. É o primeiro vídeo, então a edição tá bem ruinzinha. Qualquer dica aí, também deixa aí. Dá um curtir. Até mais, pessoal.